Bom dia a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas os nossos espectadores estão vendo. Meu nome é Pedro Barbosa. Eu estou aqui para fazer mais uma entrevista do projeto Sobre uma Pesquisa, projeto no qual eu converso com pesquisadores, alunos, graduandos, enfim, pessoas da Escola de Belas Artes para poder falar um pouco sobre suas pesquisas e sua atividade dentro da escola. O convidado de hoje é Jofre Silva. Bom dia, Jofre. Bom dia. Ele é PhD em Fotografia, Arte e Design pela Universidade de Londres. Ele é pós-graduado em Fotografia pela Universidade de Londres, bacharel em Comunicação Social e Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, fotógrafo, jornalista, professor e pesquisador da Escola de Belas Artes na Universidade do Rio de Janeiro, desde 2012 até hoje. Faltou alguma coisa, Jofre? Não, tá ótimo, tá excelente. O Jofre está à frente do projeto FADEC, que é Fotografia, Arte, Design e Comunicação, no qual nós iremos focar a entrevista de hoje. Claro, sem esquecer também de todo o trabalho dele. Gostaria de começar perguntando sobre a pesquisa pessoal do Jofre em fotografia e se por acaso o projeto FADEC de alguma forma se relaciona com essa pesquisa. Se essa atividade como docente e orientador de alguma forma interfere no trabalho pregresso do Jofre. Okay. Pedro, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito grato aí pela oportunidade de falar desse laboratório, desse projeto, e tem sido uma experiência muito gratificante, né? Todas essas atividades que a gente faz pelo laboratório e pelo grupo de pesquisa. Bem, ele existe porque, na verdade, assim, desde sempre que eu desde graduação, talvez, sabe? Assim, eu sempre me interessei para saber como que os fotógrafos, né? Como que os fotógrafos trabalham, né? Qual que é a metodologia de trabalho do fotógrafo. E eu tive a oportunidade, na pós-graduação, também de continuar com essa investigação. E aí, enfim, no meu doutorado, eu pude fazer isso também, enfim. Então, e depois disso, então, eu não parei mais. Depois que eu voltei da Inglaterra, eu fiquei lá um tempo. Depois que eu voltei em São Paulo, eu também continuei com esse tipo de interesse, com esses estudos. E quando eu chego na UFRJ, claro, eu estou com uma outra maturidade, então eu já chego com mais foco no assunto. E aí, imediatamente, eu já monto esse grupo de pesquisa e esse laboratório, e trago um nome bem direto, né, para descrever mesmo pelo título o que é a função da coisa que a gente faz, e muito em cima da realidade do nosso departamento, do nosso curso. Né? Quer dizer, então, assim, a diferença é que quando eu chego para montar esse trabalho, esse projeto, eu monto já com o perfil da UFRJ, da EBA, da Belas Artes, né? E faço ele moldado em cima das necessidades da escola. Ele é dedicado, então, a conhecer esse método de trabalho dos fotógrafos, né? E, claro, dedicado à graduação, sobretudo, porque foi uma grande novidade também estar numa escola que tinha um espaço tão grande para fotografia, porque em São Paulo eu não tive isso, né? E só na Inglaterra, né? Quer dizer, então era um reencontro ali, enfim, com esse ambiente de trabalho de fotografia. Na ementa do projeto, tem lá que o projeto tem como base leituras de Foucault. Você pode nos contar o que significa essa questão da subjetivação para Foucault? Beleza. Posso sim, porque, repito, né, como eu vinha trabalhando com essa... chegava sempre num momento que a gente chegava numa situação de que parte dessa manipulação, desse método de trabalho, era muito reflexo da subjetividade desse fotógrafo, né?
Quando chego no Rio, eu faço um pós-doc na PUC-Rio e entro num grupo de trabalho e que aí a gente lá tinha a oportunidade de estudar Foucault. E a gente estudou, leu vários trabalhos do Foucault, e aí um específico me interessou bastante, que era sobre os processos de subjetivação dele, né? Quer dizer, como que ele percebia as pessoas existindo, né? Então, todas aquelas condições que ele descrevia, né? Na questão do saber, na questão do poder, na questão da sexualidade, né? Quer dizer, é um estágio da produção do Foucault, já mais para o final da vida dele, onde ele vai se dedicar, então, a pensar maneiras que as pessoas criam, né? Maneiras que as pessoas desenvolvem para poder existir dentro dessa condição toda que a gente tem em cima da gente, né? Um pouco que nos traz esse papel de sujeito, né? Nós estamos sempre sujeitos às estruturas, às instituições que nos moldam, né? Escola, trabalho, religião, medicina, enfim, todos esses, né, espaços, né, que moldam a conduta das pessoas, e ele trata disso mostra do Lewis e depois se dedica a perceber como que as pessoas, então, elas têm que fazer um bem bolado, digamos assim, né? numa gíria, como que elas vão trabalhar isso, e ele traz a questão da cultura de si, para trazer um cuidado de si, para as pessoas poderem, então, trabalhar esse processo de sujeição e cuidando de si, né? nessa experiência. Né? Para você desenvolver uma subjetividade que é mais sua do que dessas outras forças que agem sobre as pessoas. Né? Então, quer dizer, é um pouco jogando o autor, né, a pessoa que está trabalhando, para dentro de si, sem estar tão presa às questões teóricas, as referências visuais, as questões de trabalho, as questões de grupo, de trabalho, de patrão, né, de empregado, de professor que pede trabalho. Quer dizer, como que você lida com todas essas pressões e desenvolve aí consigo uma maneira de ter uma produção mais própria, mais sua, mais com a sua cara, né? Uma pergunta que eu tenho que tem a ver com isso é que em um dos textos lá da página do FADEC, não me recordo bem se o texto é seu, mas é um texto que está na página, você fala sobre recuperar essa dimensão humanista da experiência fotográfica. E aí eu queria saber se você tem alguma teoria de como que essa dimensão se perdeu na experiência fotográfica, para que você queira recuperá-la através desse enfoque, nesse projeto. Sim, porque, bem, aí a gente tinha que pensar um pouco nesse mundo que a gente está vivendo, sabe? Assim, e como que a gente está reagindo a todas essas situações que nos envolvem hoje, né? A questão dos espaços que a gente ocupa, a questão dos lugares que a gente vive, a questão dos trabalhos, a questão, né, enfim, a velha questão da mídia, a velha questão do Estado, né, a velha questão do sistema de modelo econômico que a gente vive, do capitalismo. Então, nós temos uma série de coisas, uma série de forças, a questão da medicina, que controla a conduta também das pessoas, a questão da religiosidade, que está uma coisa cada vez mais impregnada, né, na vida da gente. A gente, às vezes, é forçada a pensar e falar da religiosidade, porque ela nos chega, mesmo você não estando envolvido nelas. Então, nós temos toda essa máquina, digamos assim, essas forças agindo, e essas forças, assim, elas nos levando para outros espaços que não sejam necessariamente, sabe, assim, a questão mais relevante para esse nível da experiência humana, sabe, a minha experiência, sabe, enquanto ser
vivente, né? Nesse mundo todo. E aí, de repente, eu estou lá numa rede social, estou no meu Instagram, né? Copiando, interagindo e reproduzindo histórias, sabe, assim, que não estão, né? Que estão descoladas de mim. Né? E que eu estou entrando em ondas, que eu estou entrando, sabe, assim, em situações que não são necessariamente minhas, não tem necessariamente a ver comigo, né? Considerando que, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, passo boa parte da minha vida no Fundão, né? E estou muito distante de várias coisas que estão por aí, circulando nesse mundo contemporâneo. Então, é mais nesse sentido. E, claro, isso vai gerar reflexão, vai gerar produção e vai gerar uma literatura que discute essa vibe toda e que, de repente, e te enche com essa agenda, com essa pauta, sabe? Assim, que não é necessariamente a sua. Né? E você passa a ter que dialogar com esses autores, você passa a ter que dialogar com esses pensamentos que estão aí, né? Que são colocados para a gente, de repente você está repetindo isso, está falando disso, sabe? Sem isso ser parte até, ou sem isso fazer tanto sentido para a sua vida como você gostaria que fizesse, né? Enfim, e é mais nesse sentido. E é claro também, e eu estou também, é um termo também que eu alinho muito com Barthes e com Foucault, que são dois autores importantes, né? No meu percurso, né? No meu caminho. Um outro texto no site do FADEC, eu tomei a liberdade de pegar aqui um trecho. Ótimo. Diz o seguinte: os ensaios não tentam estabelecer conexão com a arte por meio de tratamentos conceituais embutidos com profundidade estética ou existencial, como se demonstrassem sensibilidade e conhecimento e a perspicácia de seus autores. Nesse trecho, eu interpretei como se, assim, eu acho que não dá para falar sobre despretensiosidade num trabalho acadêmico, mas você diz que os trabalhos não buscam mostrar esse conhecimento e perspicácia. Não é intenção. Sim. Você fazer um ensaio para que você mostre como, conceitualmente, como você vê o mundo. É uma coisa mais interna, né? A questão da subjetivação. Essa característica é necessária para que haja esse processo de subjetivação, para que ele seja devidamente realizado. Assim, é preciso que não tenha uma intenção muito fechada, assim, acadêmica. Não, porque muitas das vezes a gente tem, assim, é muito forte para a gente, eu já trabalhei assim também, né? Eu trabalhava assim na escola, era que assim, a gente colava em determinados artistas, em determinados autores, e a partir deles desenvolvia um determinado trabalho. Né? Então, assim, e aí a gente saía, né, enfim, tendo um processo de criação muito próximo daquilo. Né? Eu tenho os meus preferidos, né? Na fotografia, tenho nas artes plásticas, também tenho, enfim, na literatura que eu te falei, dois, né? O Barthes e o Foucault, enfim. E aí a gente colocava isso como uma questão principal, sabe? Assim, referencial, sabe? A referência maior minha era essa, sabe? Assim, e pronto. E aí, o que acontece? Com Foucault, ele me deu a chance de mostrar que isso pode estar aqui, mas isso não é necessariamente a coisa mais relevante. Isso é só uma dimensão. Porque aí, o que o Foucault vai mostrar para a gente é que há umas dobras do pensamento aí, e aí ele vai entrar para a equação não só a referência, que é a questão do saber, do conhecimento, da história, né? Mas vai ter a questão também do corpo, vai ter a questão também das forças, dos poderes que agem sobre a gente, né? Vai ter a questão também da abstração, né? Dos desvios que você gera, né? Que são, entre aspas, né, digamos, uma dimensão mais poética. Enfim, quer dizer, nós temos aí diferentes elementos, né, agindo. Então, assim, essa referência ela passa a não ser mais a questão principal. Ela até existe, como existem outras. Né? Agora, o que vai ser, na verdade, no final das contas, assim, relevante mesmo, é o que o Pedro acha que vai ser, ou o que o Joffre acha que vai ser. Eu não posso continuar, enfim,
forjando essa ilusão de que essas outras dimensões não estão presentes na sua subjetividade. Elas estão. Elas podem não estar conscientes. Você pode não ter isso muito claro, mas está. Você pode estar ali se escondendo. Eu adoro o Man Ray, por exemplo, o Mapplethorpe, sabe assim? Ou Salgado, que está com uma exposição aqui agora, né? Que tem um trabalho belíssimo. Enfim, mas eu não posso ficar só me escondendo neles. Tem coisas ali, sabe? Por exemplo, a questão teatral do Salgado é belíssima. Eu gosto muito porque ele tem ele cria aquele espaço cênico que enfim, é impactante, né? Então, assim, enfim, mas isso aí é um interesse meu a mais, que não é só o Salgado em si, né? Enfim, Sebastião Salgado. O site do FADEC ele tem 3 subdivisões de infinitas possibilidades temáticas que tem para se abordar num site voltado para fotografia. Por que essas são escolhidas? Por que em detrimento de tantas outras, por que floresta, corpo e cidade? Beleza, ótima pergunta. Porque é o seguinte, esse site existe por conta dos alunos da EBA, do design, né? Que é onde eu estou alocado, né? No BAV. E esse site ele foi construído pelos alunos. Então, assim, e aí, tudo que está ali é o meu desejo também, mas é um desejo do grupo. Sabe, assim, isso também assim, foi uma coisa que eu trouxe quando eu entrei na UFRJ, porque eu não trabalhava assim, e aí eu vi isso como uma oportunidade, sabe, assim, quer dizer, não ficar forçando a coisa até minha cara, sabe, assim, né, ter minha agenda por trás das coisas, sabe, assim. Então, ótimo. Aí, isso é o site em si. Então, toda a aparência do site, toda a navegação, toda a interação, que lá tudo assim, enfim. Eu ia... Tem muita coisa ali que eu nem concordo, mas era parte do grupo que estava desenvolvendo o site, então vamos embora, né? Porque isso é de todos nós, digamos assim. Inclusive, isso vai ficar para a EBA, né? Quando eu sair, aposentado, mas está hospedado na EBA também, que foi outra coisa que eu insisti, porque muita gente falava, mas vai para você, aluga um espaço, tá. Não, mas eu insisti nessa história de que tinha que ter né? Enfim, tá ali pendurado no site da EBA, tá? Porque tinha que ser uma coisa da escola, tá? Isso é uma coisa. A coisa dos assuntos, né, de exploração, bem, primeiro foi a floresta surge porque eu fotografava muito parques, era uma área que eu me sentia muita vontade, eu curtia muito. E quando eu vim morar no Rio, eu tinha um parque nacional dentro da cidade do Rio de Janeiro. Né? Isso, para mim, era uma coisa extraordinária. Né? A segunda maior cidade do país, com todo o problema de cidade grande, com um parque nacional dentro dessa cidade grande. Né? Então, assim, aí nós íamos para a floresta. Eu tirava os alunos também, a gente saía do fundão, porque tinha aquela coisa também de não sair do fundão. Eu falava, não, vamos interagir com a cidade. Né? E tá, a gente ia para lá e fazia. E tá. Aí, com o decorrer dos semestres, com o passar do tempo, os ensaios, os alunos começaram a querer fotografar o corpo na floresta e começaram a ter ensaios sobre o corpo na floresta. E aí, assim, e pode fazer fora da floresta? Eu falei, cara, você quer fazer? Vamos fazer. Sabe? Porque é tudo experimental. A gente não sabe onde que vai chegar ali com aquelas coisas, sabe? E nem tá todos esses reais que estão ali, sabe? Assim, aquilo ali são só alguns, né? Enfim, e as pessoas iam. Aí, de repente, começa a ter um volume. Aí a gente fala, então, vamos trabalhar floresta e corpo, né? E depois chega a coisa da floresta, do corpo, está na cidade do Rio, começa a discussão, enfim. E aí vem a questão da cidade. E que também são assuntos caros para Barthes e para Foucault, que são as autoras, né, que eu estou trabalhando. Né? E a questão do território, que é uma questão muito cara para Foucault, muito importante para o pensamento dele, e o corpo, né? E a natureza, né? A floresta, que é o parque, quer dizer, a floresta vem para representar o parque, na sustentabilidade, toda uma discussão que nos é muito cara, muito importante, sabe? Então, assim, aquilo ali foi surgindo, tanto é que lá você vai ver que tem mais fotos num que no outro, porque cidade é o último, sabe? A gente ia até criar um quarto, aí nós resolvemos, isso aí foi uma decisão minha, eu resolvi não inserir agora o quarto porque estava demorando, a gente chegou a colocar uma quarta a aba ali, sabe, de frente de trabalho. Mas aí nós não fizemos muito rápido, então a gente tirou do ar. Qual que era essa quarta aba? Fiquei curioso.
é mais da investigação mais estruturadas. Por exemplo, eram os trabalhos de iniciação científica, que nós temos alguns orientandos de iniciação científica, e o pessoal do mestrado, que agora criou-se um mestrado em design na EBA, que também é uma coisa inédita, porque a EBA ficou 45 anos sem ter uma segunda pós-graduação, ela só tinha uma pós-graduação. Quer dizer, e se você pensar o tamanho que a EBA, 200 anos, uma escola imensa, com tantos professores, quer dizer, né, aí surge essa segunda pós-graduação, estrito senso, obviamente, né? E aí que é o design. Então, aí a gente tem lá uma série de trabalhos também. Só que o trabalho de iniciação científica e de mestrado é um outro ritmo. Sabe? Então, assim, nem todos estavam prontos, alguns estavam em processo. Então, no sentido de respeitar essa velocidade, esse ritmo dessas pessoas, a gente recuou, sabe? Mas era um espaço de investigação exploratório, totalmente experimental, porque é mais experimental ainda, enfim, e que é um pouco a pegada do Bill Viola, de trabalhar no escuro, sabe? Assim, você não tem uma metodologia muito clara, ela vai se formando, sabe? Ela vai sendo construída no decorrer do andamento da coisa. Eu tinha mais uma pergunta, que é como que funciona o projeto, assim, você pede para os alunos tirarem foto, te mandarem, como é que são as reuniões, assim, uma coisa bem... Não, elas são desenvolvidas assim, no ambiente acadêmico, sabe? Assim, da sala de aula, para quem faz fotocriação comigo, né? Ou para quem faz iniciação científica, ou para quem está fazendo mestrado, quer dizer, são alunos, né? Agora que nós vamos lançar um projeto de extensão, onde eu quero agora que os alunos, a ideia é que os alunos pegassem esse conhecimento deles e a gente levasse isso para a comunidade, sabe? Assim, para eles ajudarem outras pessoas a desenvolver ensaios fotográficos também, sabe? Entendi. Então já fica aí a propaganda do projeto de extensão do Jofre. Queria agradecer muito ao Jofre pela presença. Queria falar para vocês que nosso Instagram, né, da EBA UFRJ, tá lá disponível. Sigam. Essa entrevista aqui vai sair em algum momento no YouTube da EBA, também EBA UFRJ. E é isso. Alguma mensagem final, Ju? Não, agradecer, sabe, assim, parabenizar vocês também por essa iniciativa tão bacana. Isso é extraordinário que está acontecendo na escola agora, sabe? E boa sorte, né, Pedro? Foi um prazer conhecê-los, tá? Obrigado. Prazer é nosso. Valeu, bravo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.